Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje vem um título Assombro pelo Passado. Nós sabemos, irmãos, que o povo de Israel tinha passado por severas provas. O primeiro foi em Números capítulo 25, onde ali houve, através de Balaão, através das mulheres moabitas e midianitas, uma imoralidade muito grande. Aquilo era chamado de pecado de rebelião. E aquela rebelião, que tem o mesmo sentido de transgressão que aqui é tratado, fez com que aqueles outros 9,5 tribos tivessem o receio para com que o povo sofresse mais uma vez a mesma ou o mesmo grau de punição. Então, tanto em Números 25, que é o que aconteceu em Peor, diante daquela imoralidade tão grande, aconteceu também algo semelhante aqui com Acã também. Acã cometeu o pecado de traição, mas só que tanto a traição quanto a rebelião tem o mesmo significado de transgressão, que foi aqui a expressão que foi dada pelas 9,5 tribos em relação ao povo que eles estavam acusando, ou seja, as 3 tribos, né? A tribo de Gade, de Ruben e a meia tribo de Manassés. Então, diante daquilo que aconteceu, eles estavam, de fato, com receio que a mesma calamidade que aconteceu no passado acontecesse com todos eles também. Então, eles estavam sendo assombrados pelo passado por conta daquilo que eles viram e aquilo que eles acabaram chegando à conclusão. A gente tem que ter muito cuidado, irmãos, com aquilo que a gente olha e cria um conceito daquilo para com que o nosso parecer não seja totalmente equivocado. Muitos tomam decisões erradas decorrente ao que se vê daquilo que se cria no coração. Tem que analisar os fatos como elas verdadeiramente são. Foi isso que nós falamos ontem sobre o texto de Coríntios, capítulo 4, verso 5. A nada julgueis antes do tempo, mas Deus faz isso com precisão. Então eu não tenho e nem devo fazer nenhum tipo de julgamento precipitado, porque eu não sei, na verdade, a razão das coisas que está ali acontecendo. Diante disso aqui, nós encontramos o sacerdote Finéias, que era filho de Eleazar, que era parente também de Arão, quando ele comete um ato que Deus o chama de um ato honroso diante dele. Ele entra com a lança, estava lá um homem chamado Zinri e a outra chamada Tamar, se não faz memória, agora me deu um branco o nome da mulher, mas enfim, eles estavam cometendo um ato de imoralidade. Ele pega aquela mulher, midianita, leva para sua tenda e ali começa a relacionar-se com ela sexualmente. De maneira que quando ele entra lá, o sacerdote Finéas, ele pega a lança e perfura os dois. Interessante é que Deus chega para ele e diz assim, olha, por conta do que ele fez, eu vou agora assegurar o meu sacerdócio com ele para sempre. Ou seja, os levitas seriam ou serão sacerdotes por todo o tempo. E o que é que isso nos faz pensar? Por mais que isso tenha sido um ato de extrema tragédia, mas o que eles estavam fazendo era um divórcio com Deus. E ele, na verdade, Deus tão somente fez com que eles levassem em consideração o que o Finéias fez e a praga cessou. A morte que estava sendo ali tão intensamente bombardeada, ela foi de fato cessada pelo o ato de Finéias. Diante disso, a gente pensa o seguinte: Deus, ele é especialista em resolver causas difíceis e impossíveis. Quando tudo está parecendo se desmoronar, Deus entra com providência. Louvado seja Deus por isso. Eu não sei como está a sua situação, a sua vida, mas lembre-se, Deus entra com providência para trazer libertação, para trazer socorro e para trazer auxílio. E aqui, diante do que nós estudamos durante o dia de hoje, a lição chamada Assombro pelo Passado, eles estavam assombrados e aquilo deveria causar, de fato, um certo receio para com que Deus não trouxesse calamidade para todo o povo. Aí ele fez as situações onde toda ou uma boa parte da nação de Israel acabou sofrendo. No caso de Acã, ele e sua família e mais alguns demais que estavam ali também decorrente com eles. Já no caso de Finéias, a praga cessou em todo Israel. Que nós possamos, irmãos, ser pessoas que parem ou façam cessar as pragas do pecado, as maldades do pecado. E diante de Deus, eu e você possamos estar em paz. Finéias causou um ato que aos nossos olhos parecia algo realmente exagerado, mas foi aquilo que Deus tornou honrado, porque ele não tolerou o pecado. Deus não aceita o pecado de forma alguma, mas ele aceita o pecador com disposição para querer mudar a sua vida e transformar o seu ser. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos conceda a bênção de não olharmos para os assombros do passado, mas olharmos com perspectiva e esperança para o futuro. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela certeza da Tua providência. Nos auxilia para que possamos viver de acordo com o Teu santo querer e assim fazer valer toda a Tua santa e boa vontade. Dá-nos um dia de paz, Senhor, te suplicamos.
Atua em nós com teu Espírito, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmãos, e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.